Ganhar dinheiro online destruiu a minha vida social. Foi exatamente esse título que eu vi num vídeo bem breve de um rapaz que me chamou bastante atenção. Eu queria discorrer um pouquinho o assunto nesse vídeo, especificamente falando sobre essa pira. Hoje eu vivo de trabalhar com a internet, querendo ou não, né? Então hoje eu tenho uma operação comercial focado em automação, né, comercial. Então tenho closers aqui na operação. A maior parte do nosso faturamento, dos nossos resultados que a gente vem fazendo é por conta de ter estratégias de marketing, de comercial, de vindas do digital, anúncios, calls de vendas. Então é um processo hoje que a gente vive. E eu achei bem curioso o vídeo desse rapaz que ele falava um pouquinho desse processo e começava a desabafar um pouco, e estava falando que ganhavam uma grana, e eu achei bem interessante eu discorrer um pouquinho em cima desse assunto, porque é algo que eu vejo que tem atrapalhado muitos jovens, principalmente, que estão bastante nessa pegada e nesse foco de querer trabalhar realmente com a internet, de querer realmente empreender dentro de um processo com inteligência artificial ou com digital, ou seja como for. E eu queria dar um recado bem forte para você entender que quando você... eu vou discorrer em alguns assuntos aqui, mas a partir do momento eu vou também crivar alguns pontos que eu quero te mostrar, que é a percepção de mundo que você tem. O primeiro ponto que eu quero falar para você é que tudo aquilo que você foca expande. Então tudo aquilo que você foca expande. Então a forma com que você vai ver o mundo, a forma com que você vai lidar com o mundo, aquilo vai ter uma tendência muito grande a se expandir, a crescer, e também a você começar a ter um olhar mais focado nisso. O que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que a partir do momento que você toma decisões na sua vida, você tem que entender que o nosso tempo hoje ele é limitado. Existe até um livro que eu acho bem interessante, que eu nunca li, mas eu estou com muita curiosidade de ler, que foi lançado recentemente do Primo Rico, que é um livro chamado O Homem que Comprou o Tempo, se eu não me engano, é O Homem que Comprou o Tempo. E por que eu acho muito legal e por que eu acho bem interessante? Porque ele fala exatamente isso, que, por exemplo, quando você vende uma empresa, você gera equity na tua empresa, que resumidamente é você conseguir vender a tua empresa avaliada pelo tempo que ela existia no mercado, você traz esse valor do futuro para o presente, né? E você consegue vender a tua empresa e conseguir um resultado bem forte. Toda decisão que você toma na tua vida, você tem que entender que o teu tempo sempre vai estar em jogo. O teu tempo sempre vai estar em jogo. Como assim? Quando você trabalha para alguém, você está vendendo ali, normalmente, as suas horas, em troca de uma entrega que demanda o teu tempo, que demanda a sua atenção. E eu vejo que é muito perigoso, pessoal, muito perigoso, quando a gente foca em algo ali específico, seja no trabalho, seja quando você focou, por exemplo, teve uma época da minha vida que eu foquei muito para ser pastor, para entrar dentro desse processo, e eu foquei o meu tempo ali. Os meus dias eram ali, as minhas noites, todas as vezes eram ali, eu dedicava meu tempo para aquilo. Então, como eu dedicava meu tempo para aquilo, a percepção de enxergar o mundo, de ver sobre aquilo aumentava. A minha visão do mundo sobre aquilo aumentava dia após dia, dia após dia, dia após dia. E aumentando, né? E a minha perspectiva de realmente ver aquilo acontecendo. Qual que é o grande X da questão? Qual que é o grande ponto da questão que eu trago aqui realmente para vocês? É que, de fato, quando você foca no trabalhar, quando você toma certas decisões da sua vida, você tem que entender muito bem de que toda decisão que eu tomar, tudo aquilo que eu começar a focar o meu tempo ali, automaticamente eu vou me abster do meu tempo em outro lugar. Então, por exemplo, a partir do momento que eu estava focando meu tempo na época muito em ser pastor e tudo mais, meu tempo estava ali, minha energia estava ali, minha atenção estava ali. Então, minha forma de ver o mundo, os livros que eu li, era mais voltado para aquilo, as conversas, os materiais, tudo englobava aquilo. Então, ali eu estava depositando a minha energia e o meu tempo.
E eu depositando a minha energia e meu tempo, eu colhi resultados dali muito bons. Da mesma forma que quando você decide empreender, por exemplo, você vai dedicar a sua energia e o seu tempo ali. E a partir do momento que eu dedico o meu tempo e a minha energia ali, eu vou abster um pouquinho o meu tempo de outras coisas. Então, principalmente para você que é jovem, decisões que você vai tomar na sua vida, você tem que sempre botar na ponta do lápis e ter uma análise bem profunda de que tudo aquilo que você for colocar a mão, decidir coisas na sua vida, você vai precisar sim se abster de outras. Então, por exemplo, é natural que teve um período, esses últimos um mês, que eu comecei a sair um pouquinho mais com os amigos, encontrar alguns amigos, tá mais frequente ter alguns relacionamentos de amizades assim, mais próximos. Mas se eu fosse botar na ponta do lápis, desde fevereiro, a gente está em agosto, setembro, a gente está em setembro, desde fevereiro, que a gente entrou numa imersão aqui no Modo Caverna, eu estava focado full no trabalho, falava um pouquinho mais com a minha família, com meu pai e com a minha mãe, e a outra parte do meu tempo estava totalmente focada em trabalhar. Então eu nem saía muito pouco. E é importante. Por que é importante? Porque existem tempo para tudo. A própria Bíblia, lá em Eclesiastes, se eu não me engano, fala que é tempo para tudo. É tempo de plantar, é tempo de colher, é tempo de dormir, é tempo... Então existem tempos na sua vida que vão exigir, sim, você mergulhar. E existe esses tempos, por exemplo, se eu botar de uns meses para trás, que a minha vida social estava bem baixa. Então, eu estava saindo um pouco com os amigos, eu não estava conversando, minha vida estava trabalho, academia, casa, trabalho, academia, casa. Então, estava uma rotina ali incansável, tal, é isso. Então, indo e repassando ali o tempo todo. Então, por que eu estou querendo te dizer isso? Eu estou querendo te dizer isso porque tudo aquilo que você focar vai exigir o seu tempo. E para você exigir o seu tempo, vai ser obrigado a se abster de outras coisas. E ponto. E aí, qual que é o grande X da questão que eu trago assim? Que às vezes tem muita gente que debate, que fala assim, toma cuidado para que certas coisas que você vive hoje na sua vida, você não olhe para essas coisas que você vive pro agora e comece possivelmente ali a reclamar ou de alguns pontos, de alguns fatores que possivelmente tempos atrás você estava pedindo a Deus. Vou te dar um exemplo, hoje você está reclamando porque, por exemplo, tem cliente enchendo o saco, mandando mensagem, tudo mais, e tempos atrás talvez você possa possivelmente ter pedido isso para Deus, por exemplo. Você possivelmente possa ter pedido, Deus me manda cliente, Deus me manda negócio, me manda dinheiro, e Deus está mandando os clientes. Então, é muito natural, quando você toma certas decisões, você se abster. Por exemplo, você que está em um trabalho novo, você está no empregado, não sei, você dedica, sei lá, suas 6, 7, 8 horas por dia ali, que é um tempo que você não está, você pode esporadicamente estar conversando com o filho, com alguém, com o marido, com a mãe, com o pai, esporadicamente, mas o teu tempo está ali, a tua energia está ali. O tempo que você está ali, você poderia estar em outro lugar, mas você não está, você está ali, porque ali é a tua prioridade. Então, durante esses meses que eu fiquei off, no modo de dizer, minha vida social estava, entre aspas, que olhasse fora, destruída. Entre aspas. Mas não porque destruída, porque eu não tinha cultivado uma boa amizade. Eu tinha boas amizades, eu ligava, vira e mexe de vídeo e tudo mais. Mas quem olhasse de fora ia falar assim, putz, o cara não sabe, o cara não sei o que, tem que ver a vida. Só que existem tempos. E você tem que estar sujeito a viver esses tempos. Tempos que você vai precisar emergir no teu trabalho, tempos que você vai precisar emergir na tua igreja, tempos que você vai precisar emergir na tua faculdade, na tua escola, no teu trabalho. Aquilo que você focar vai expandir. Então, se você focar na tua empresa, no teu negócio, vai ser natural. Agora, qual que é o grande problema que eu vejo disso tudo? Que um dos fatores que eu vi do vídeo desse rapaz. O problema disso tudo é que ele começa a entrar numa crise de ansiedade e de imediatismo. Então, o cara normalmente ele quer plantar hoje e colher amanhã. Putz, não é assim, irmão. Existe uma regra, existe um processo. Quantos anos você está fazendo isso daí? Quanto tempo você está fazendo? Só que o imediatismo, a comparação, as redes sociais, você sempre quer ficar, não, um está melhor, o outro está melhor, não sei o quê. E você esquece de olhar para o agora. Para o agora. Então, uma das coisas que eu até mesmo indico, esse menino aí que estava no vídeo, estava passando por ansiedade, crise, um monte de coisa, assim, vários problemas na vida dele. E o que eu indico para você?
firmemente. Cara, primeiro, você tem que ter uma conexão muito forte com Deus. Porque quando você tem uma conexão muito forte com Deus, você tem uma troca ali com Deus muito boa, no dia a dia, na sua rotina, você consegue jogar para fora essa ansiedade. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, mesmo quando você estiver desabafando com Deus e tudo mais, cara, por experiência minha, sim, às vezes vai ter momento que mesmo você desabafando com Deus, vai ter momento sim que a ansiedade vai vir, que o medo, a preocupação, a angústia, cara, vai vir. Vai ter momentos que aquilo vai vir. E, segundo ponto, cara, treinar, academia, fazer uma atividade física, isso vai fazer tu extravasar aquela energia. E depois o terceiro que eu vejo assim que é muito bom, que é o hábito de você sempre estar grato por tudo. Seja o cara mais grato da sua vida. Durma na sua cama deitado agradecendo. Se a sua cama não sei aonde, agradeça. Se você tem uma comida no prato, agradeça o tempo todo. Seja grato, porque essa energia da gratidão, você está emanando, eu creio que sim, você emana para o teu ambiente, mas primeiramente você emana para você mesmo. E aí você começa a ter uma nova perspectiva, uma nova ótica, e você entende que aquele problema que você está passando, por exemplo, teve um problema aqui na nossa empresa essa semana, que a gente teve que pagar uma nota de uma grana aí, de uma situação que aconteceu na nossa empresa, uma grana que a gente pagou, e aí, putz, foi uma nota forte, assim, eu falei assim, caraca, cara, esse dinheiro aí, putz, pagamos lá, eu tinha que resolver isso, pagou, beleza, aí, de primeira você fica meio chateado, assim, depois você pensa assim, aí depois eu aprendi uma que é muito boa, quando você, por exemplo, você tá na rua, você bateu o teu carro, aí você, ai, que merda, bati o carro, o cara bateu, o cara não olhou em mim, aí o que você faz pra você mudar a tua visão de gratidão? Só bate carro quem tem carro. Se você não tivesse um carro, você não teria carro para bater. Eu sou grato porque só bate carro quem tem carro. Quem não tem carro para bater, nunca vai ter problema para bater carro. Por quê? Porque ele não tem. Só paga, sei lá, X mil reais que a gente pagou aqui, desse problema que tinha que ser para resolver. X mil reais que a gente pagou. Para isso, a gente pagou. Só paga quem tem dinheiro para pagar. Já pensou se eu precisasse pagar e não tivesse dinheiro? Triste história seria. Então você sempre olhar por essa ótica positiva. E aí acaba você constantemente vendo o problema do agora, enxergando e olhando uma perspectiva boa. Caramba, meu escritório, sei lá, tava sujo, a menina cobrou 280 reais pra limpar. Caraca, paguei, ficou limpo. Só paga a moça pra limpar o escritório quem tem escritório pra pagar. Putz, entrei numa call, o lead é ruim, por exemplo. A gente tem muita reunião, mas só faz call com lead ruim quem tem lead para fazer call. Então você sempre trazer o tempo todo perspectivas positivas sobre tudo o que estiver acontecendo na sua vida. Não estou falando para você ser aquele cara otimista, chatão. Putz, aconteceu uma situação chata, aconteceu uma situação ruim. Quando eu recebi essa notícia, eu fiquei triste, fiquei, caraca, cara, que saco. Aí você fica chateado e tal, você fica meio assim, só que é segundos, é minutos, é rápido, você tem que sim se estressar ali. Inicialmente, caraca, devia ter acontecido isso. Depois você passa e muda a percepção, mas pera lá, só faz isso quem tem, só bate um carro quem tem carro para bater, só paga a conta quem tem conta para pagar. Ah, chegou a conta de luz, chegou a conta de cartão, só paga o cartão de crédito quem tem. Cara, putz, tinha que pagar uma conta, não tenho dinheiro para pagar, entendi. Só recebe conta quem tá vivo para receber conta, porque o morto não recebe conta. Então você sempre trazer uma perspectiva, sou grato por quê? Porque, putz, eu recebi essa conta, mas eu tenho dinheiro, eu tenho vida, eu tenho saúde para trabalhar, para fazer acontecer, para pagar, para honrar meus compromissos. Então você sempre trazer uma perspectiva de gratidão e nunca simplesmente só de reclamação e de ficar olhando o resultado do X, do Y, Z e ficar se comparando com o resultado do X, do Y, Z. Mas sim você se comparar primeiramente com você de X tempos atrás. Putz, o Diego de X tempos atrás tava louco para ter uma agenda lotada de reuniões. O Diego de X tempos atrás estava lotado, estava louco. E hoje eu tenho muita reunião diária, hoje eu tenho time para fazer esse processo. Caraca, o Diego de tempos atrás não tinha um escritório. Chegou uma mensagem. Não tinha um escritório, hoje o Diego tem um escritório, putz, que top, o Diego tem sócios, o Diego, caraca, tá crescendo. E se eu me comparar com o Diego de 4, 5 anos atrás, Diego de 4, 5 anos atrás, sabe o que ele estava fazendo? Vendendo pano de chão e máscara, subindo numa comunidade com pano de chão e coisa nas costas, voltando a Presidente Vargas no sol quente, cansado e suado, todo dia chegando em casa suado e cansado, suado, porque tinha que subir uma favela e morrer e descer. E você olha e você fala assim, caraca, que motivo eu tenho para reclamar? Zero. Eu tenho 1 milhão de motivos para agradecer e 0 motivos para reclamar.
E se for pra ficar chateado com alguma situação que aconteceu, amém, tá bom, tá tudo certo, fica chateado. Mas você, depois de uma chateação, você tem 50 gratidões. Putz, caramba, eu não tô saindo direito, caraca, eu queria estar saindo, meu ciclo social não tá bom. Graças a Deus, porque só não pode sair com tantos amigos quem tem trabalho suficiente para resolver. Então você traz uma perspectiva boa ali o tempo todo daquilo que está acontecendo. Tá? Então, trabalha isso dentro de você, essa gratidão, principalmente você que me acompanha, não sei a sua idade, inclusive depois se você puder colocar nos comentários qual que é a tua idade, o que você faz, até para eu saber exatamente com o que eu estou falando aqui, coloca aqui nos comentários, para também, para a gente ver, para você ver que a perspectiva que você tem, caraca, patrão chato, que gente chata, que essa menina é chata, começa a funcionário chato, esse patrão chato, graças a Deus só tem funcionário chato, quem tem funcionário, porque quem não tem funcionário não tem funcionário. Quem tem patrão, só tem patrão quem tem emprego. Quem tem emprego tem funcionário. Só quem tem funcionário é quem tem empresa. Quem não tem empresa não tem funcionário. Então você sempre tem uma perspectiva grata em cima daquilo de tudo. E aí você vai perceber, dia após dia, a tua vida tomando rumos muito bons. Muito bons. Então, se esse vídeo fez sentido para você, comenta aqui embaixo, comenta aqui o que fez mais sentido e manda, eu falo isso todos os dias, manda somente para aquela pessoa que você fala assim, putz, esse cara aqui fez sentido.